Entretanto, o inglês abre portas para muitas coisas que nós não sabemos. Então, para você que quer evoluir, que quer uma perspectiva diferente, acredite, você está no lugar certo, já confia na gente, deixa o like aí na confiança, se inscreva no canal que a gente está aqui sempre com muito carinho para alegrar as suas noites. Certo, meu querido Carlos? Certo. Fala, galera, boa noite, tudo bem? E quem é o nosso convidado de hoje, meu querido? Hoje o convidado é de peso, hein, galera? A ficha é grande. Ele que é policial militar, ele é empresário, investidor e fundador do Família Invest, Diogo Lopes. Boa noite, Diogo, tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, É tudo isso mesmo? Exatamente. Aliás, né, sempre começamos aí o podcast pedindo pro convidado falar um pouquinho sobre ele, então, por gentileza, se apresente aí pra nossa audiência. Bom, meu nome é Diogo Lopes, eu sou militar de carreira, sargento da Polícia Militar. Sou fundador do Família Invest, né, que é um perfil de educação financeira voltado para crianças, escritor também, tem um livro publicado lá que eu vendo também no perfil. Basicamente, eu tenho MBA em Mercado de Capitais e atualmente estou concluindo meu MBA em Gestão Financeira, Pessoal e Familiar. Trabalho com a parte de consultoria financeira, né? E meu foco principal hoje é na educação do meu filho e na educação de crianças, porque é um déficit muito grande na nossa sociedade. Exato. Né? Nós não tivemos educação financeira. E é muito importante dar educação para as crianças na base, porque como a gente tem um déficit muito grande na Previdência hoje, né, falando em questão de dívida de os nossos filhos, eu não sei se o Carlos tem filho, no caso do meu filho, dificilmente ele vai conseguir se aposentar. Eu creio que nem nós vamos conseguir nos aposentar, né? Exatamente. Aí vai ser muito difícil. Eu falo com alguns colegas meus no serviço que eles não podem depender do Estado para melhorar a vida deles ou para uma possível aposentadoria, principalmente para quem tem pouco tempo de serviço. Eu criei a minha previdência privada faz uns 2 anos, quando essa notícia, quer dizer, esse rombo já vem faz tempo, né? O rombo da previdência. Mas eu fiquei com medo, então eu criei minha própria. Mas você criou justamente porque você ficou com medo, mas você soube dos benefícios que tem? Também. Eu lembro quando eu peguei a previdência do primo, a Arca. Agrão? Do primo rico. Agrão, eu tenho também. Então eu peguei no início, quando eles lançaram, eu investi. E depois fui fazendo aporte mensal, hoje deu uma segurada, né? Vamos ver o que Deus quiser. Mas foi exatamente pela facilidade também de transferência de patrimônio. Eu passei por isso, de transferência de patrimônio, e eu sei que quando você tem a previdência, não sei se é PGBL ou VGBL, você não paga por transferir o seu dinheiro para a mão dos beneficiários em caso de morte. E hoje em dia não. Qualquer coisa que você deixe para os beneficiários, a pessoa tem que pagar o imposto em cima do que deixou. Tá em projeto atualmente para você pagar o ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Transmissão de Causa Mortes e Doação. Mas hoje, enquanto não aprovam a lei, é um mecanismo de sucessão patrimonial. Como os seus familiares, eles não vão pagar imposto sobre, você usa ele como um mecanismo de sucessão patrimonial, porque se acontecer alguma coisa com você, você já deixa uma porcentagem daquele valor, especifica e explica para sua família, né? Que é para pagar o inventário. Então, eles vão ter uma liquidez de aproximadamente 30 dias, caiu na conta deles, eles pagam o inventário. Sim. Hoje, em média, dependendo do estado que você vai pagar, até 8% aí de imposto, né, de TCMD, que hoje é o máximo, é 8%, mas depende do cada estado. Aqui em São Paulo são 4%. Né? Mas, em média, você vai gastar de 11% a 20% do valor do patrimônio que você tem. Isso então, mesmo na Previdência? Não, eu tô falando para você como um mecanismo de sucessão patrimonial. Então, por exemplo, se você tivesse 1 milhão em patrimônio, acontecer alguma coisa com você transcender, a sua família vai pagar de 110 mil a 200 mil reais. Meu Deus. O que você faz? Quase ninguém tem esse dinheiro hoje aqui no Brasil. Sim. Então, o que você faz? Você coloca, 200 mil numa previdência privada e informa seus familiares. Aconteceu alguma coisa, vocês vão ter uma liquidez de 30 dias aproximadamente, e esse dinheiro está reservado para vocês terem acesso ao restante de 1 milhão. Então, vocês vão pagar o inventário. Você usa como mecanismo de sucessão patrimonial. Nossa, que interessante. E assim, antes da gente ir até para vários outros assuntos relacionados ao inglês, né, que tem bastante coisa para explorar aí da sua história, que dica que você dá para os pais que
às vezes estão esperando um filho, ou já tem um filho e querem começar essa questão de investimento, porque eu sei que você já faz isso com seu filho, você postou até uma foto recentemente com ele estava com um livro lendo. Então, como que você faz para investir para o seu filho e fazer com que ele, desde pequeno já, né, com 9 anos, ele consiga ter essa consciência de uma forma bem básica com relação ao investimento? Olha, para os pais, inclusive o meu livro fala sobre isso, né? Um guia prático para pais, né? Educando seu filho financeiramente. Tem que ensinar a criança desde pequeno. Como é que eu comecei? Determinado dia eu estava estacionando o meu veículo no condomínio e o Dioguinho me perguntou: pai, para ganhar muito dinheiro eu tenho que arrumar um bom emprego. Só que ele já tinha mesada. Então, assim, ele ganhava R$1 ele tinha 5 missões mais ou menos no dia. Então, ele lavava o copinho dele, o pratinho dele, ele tinha que ser educado, tratar bem as pessoas, tal, arrumar a caminha dele, coisas básicas dentro de casa. Se ele fizesse tudo isso, ele ganhava R$1 no dia. Porém, se ele pisasse na bola, ele ganhava R$1 de multa. Aprenda desde cedo como é que funciona a vida. Porque inclusive lá no perfil eu ensinei ele. Tem no perfil lá falando que ele faz um fluxo de caixa da semana e um balanço patrimonial das coisas que ele tem. Então, por exemplo, aí eu falei assim: você tem quanto? Ele falou assim: R$114. Eu falei assim: então eu levei ele no mercado, comprei uma caixa de bis e uma caixa de bombom. E aí eu moro em Guarulhos, eu levei ele lá no Lago dos Patos. Aí montei um script com ele, ele falava assim, o pessoal falou: oi, tudo bem? Meu nome é Diogo, eu sou de uma família de empreendedores e estou com um projeto de empreendedorismo. O bis é 50 centavos, o bombom é R$1, o senhor quer? Aí ele saiu vendendo tudo. Posteriormente, eu tenho um lousa que eu alfabetizei ele em casa, né? Na época da pandemia eu alfabetizei ele em casa, porque ele gosta de Harry Potter, então eu chegava do quartel, escrevi um parágrafo do livro do Harry Potter que ele gosta e fui ensinando ele a ler e fazer conta. Então, quando ele foi pro primeiro ano, ele já sabia praticamente essa parte básica, ele já sabia. E aí ele vendeu tudo, ficou super feliz. Eu expliquei para ele o que é faturamento, quanto que ele gastou, que foi o custo e qual que é a diferença, né? Todo final de semana sai para vender. E o legal disso daí, porque é o seguinte, você não trabalha só a parte de empreendedorismo, você trabalha a resiliência, porque ele recebe vários nãos. Sim. Então ele falou assim, ele tem que correr atrás do sim. Sim. Você trabalha falar em público, que é um déficit muito grande na nossa sociedade, né? O pessoal ter vergonha. Então, o Dioguinho, ele é dado, ele não tem esse problema, sai falando com todo mundo, não tá nem aí. Né? Fora isso, ele ganha R$10 a cada livro que ele lê. Já leu 38 livros, com 9 anos. Com 9 anos já leu mais do que eu na vida. Né? E o legal, por exemplo, tudo que ele ganha, 50% ele tem que investir. Então, ele ganha R$10, 50% ele tem que investir, ele tem uma conta corrente, com um cartãozinho de débito, que eu transfiro para a conta dele. Então, ele recebeu R$10, 5% ele tem que investir, ele coloca num CDB, praticamente do Banco Inter, e os outros 5% ele pode gastar. E o legal é fazer a reflexão. Um determinado dia ele quis comprar um Kinder Ovo. Kinder Ovo, à época, era R$10. Falei assim, ó, pai não proibiu você de gastar. Se você já investiu sua parte? Ah, já investi, pai. Então, você pode gastar, o dinheiro está aqui para te servir. Tanto que, ano passado, retrasado, ele comprou tudo em figurinha da Copa. O dinheiro tá para te servir, a gente não pode ser mesquinho. Mas você tem que investir. Porque a gente tem um hábito que recebe, gasta, se sobrar, investe. É o contrário. Recebeu, investe, se sobrar, eu gasto. Eu vivo com o que sobra. Exato. E ele já aprendeu isso daí.